Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Sônia da Conceição Lopes, advogada especialista em direito imobiliário. Hoje eu venho trazer uma dica para vocês assim importantíssima. Se você quer adquirir o imóvel, vai adquirir um imóvel, você precisa analisar um documento importantíssimo. Sabe qual é esse documento? É a certidão da matrícula do imóvel. Funciona mais ou menos como uma certidão de nascimento, mas que está relacionada a esse imóvel. E cada imóvel tem um registro único. A gente chama até do princípio da unicidade. De cada imóvel, assim como cada cidadão, tem a sua própria certidão, o seu próprio registro, melhor dizendo, tá? Então, esse documento, essa certidão da matrícula, atualizada, tá? Pegue uma certidão atualizada para você verificar hoje qual é a situação dessa propriedade antes de adquirir. Muitas vezes a gente vai adquirir o imóvel, não se faz uma escritura já diretamente. A gente costuma, às vezes, fazer uma promessa de compra e venda, porque deverão ser apresentados diversos documentos pelos vendedores para uma análise final antes da lavratura da escritura de compra e venda. Agora, antes da gente dar aquele sinal, aquele dinheirinho suado que a gente aqui está guardando para poder adquirir o imóvel, o nosso sonho da casa própria, né? Que não pode virar pesadelo. Então, antes disso, analisar a certidão da matrícula do imóvel. Como eu disse para vocês, cada imóvel tem um registro único e pertence a um determinado cartório de registro de imóveis, né? Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos porque vai ficar espelhado, porque eu estou fazendo aqui esse vídeo pelo celular. Então, por exemplo, esse imóvel aqui. Aqui nós temos o cartório onde ele é registrado. Aqui, desse lado, nós temos o número da matrícula deles. Então, esse aqui seria a certidão, o registro dele. Então, é essa certidão que nós vamos pedir para que seja atualizada antes da gente realmente negociar, antes da gente começar a pagar alguma coisa. Então, nessa certidão, nós vamos encontrar tudo o que é necessário para que a gente adquira essa propriedade. Então, nessa certidão, virá lá na parte de cima, aqui em cima, nós temos a descrição da propriedade. Depois nós começamos a ter os nomes dos proprietários dessa propriedade, tá? E nessa matrícula se vai constar, veja só, quantos registros nós temos aqui. É tudo o que foi acontecendo durante um certo período com essa propriedade. Quer dizer, de início pertencia ao seu José, depois seu José vendeu para o senhor Antônio, o senhor Antônio faleceu o senhor Antônio, é aberto o inventário dos bens do senhor Antônio e é feita uma partilha. Aí lá vai constar, então, que houve abertura desse inventário, que o imóvel foi partilhado, ficando X% para a viúva ou para o viúvo, e os demais X% foram partilhados entre filhos, por exemplo, que podem ser outros os herdeiros. Mas isso tudo vai sendo
registrado nessa matrícula. Se, por exemplo, um proprietário do imóvel, que no caso aqui seria o vendedor, aquele que está se apresentando para você para te vender esse imóvel. Suponhamos que ele esteja sofrendo algum processo judicial de execução e que tenha havido a penhora dessa propriedade para garantir aquele débito que ele tem lá naquela execução. Então, se o advogado lá requereu ao juiz para averbar que existe essa execução, ela vai aparecer averbada ali nessa certidão de matrícula. Então, você vai saber se existe alguma restrição com referência a esse imóvel antes de adquirir. Porque se você adquirir existindo algum problema, alguma hipoteca, que esse imóvel tenha sido hipotecado, o vendedor foi lá, pegou um empréstimo e deu esse imóvel em garantia. Então, é tudo colocado nessa matrícula do imóvel. E você vai ficar sabendo tudo o que aconteceu com essa propriedade até agora. Por isso que eu disse para você, certidão atualizada. Não adianta você pegar uma certidão de lá, de quando esse vendedor comprou o imóvel. Vários anos podem ter se passado, várias coisas podem ter ocorrido, alguém morreu, alguém casou, o imóvel pode ter sido penhorado, então é importantíssimo que essa certidão de matrícula seja atualizada antes de você pagar alguma coisa para esse vendedor. Existirão outras certidões, outros documentos que você vai pedir, que podem, por exemplo, um determinado tempo, se você está dando um sinal pequeno, né, em relação ao preço total do imóvel, que você poderá analisar depois. Mas nada impede até de você fazer uma prévia, fazer um levantamento prévio do nome desses vendedores, né? Então, é importantíssimo que você veja essa certidão de matrícula para saber se aquilo que você está querendo comprar é realmente aquilo que o vendedor pode te vender. Por exemplo, você foi ver o imóvel, pô, tá uma casa linda, puxa vida, uma casa linda, eu quero essa casa. Aí você pede a certidão de matrícula. Quando você pega essa certidão, você vai olhar e o que nós temos lá? A descrição de um terreno. Não consta lá aquela casa linda que você viu, aquela casa que você quer. Por quê? Porque quem construiu não fez a averbação dessa construção. Então, é preciso regularizar. As partes podem se compor em termos de quem vai regularizar. Mas para isso você já precisa estar ciente. Haverão custos para isso. Não é um processo simples. Não é você chegar no registro de imóveis, tirar uma fotografia lá da casa e falar, ó, seu registrador, tem uma casa lá, anota aí que tem uma casa lá. Não vai. Registrador não vai aceitar. São procedimentos que precisarão ser tomados, que envolvem, inclusive, projetos de prefeitura, que envolve também certidões negativas do INSS. Não é uma coisa simples. Não é pedir para averbar e pronto. Não. Precisa passar por determinados processos. Mas isso tudo você pode compor. Se você está sabendo, é aquele negócio, eu quero essa casa, adorei essa casa, eu assumo os procedimentos para regularizar. Você pode. Aí você vai fazer o quê? Vai combinar com o vendedor. Olha, vou ter custos, vou talvez até
ter que contratar um engenheiro para fazer uma planta, para entrar na prefeitura, para poder aprovar, vou precisar de certidão do INSS. Então, vamos compor, vamos diminuir os custos desse preço, que aí eu mesmo assumo. Mas é uma coisa que você está fazendo o quê? Consciente. Você está sabendo que terá que tomar essa providência. Você pode muito bem depois fazer a escritura de compra e venda desse terreno. E depois você faz os procedimentos aí da averbação da construção. Mas vai fazer sabendo o que tem que fazer. Então, é muito importante, minha gente. Essa certidão de matrícula é muito importante. Muitas vezes, por exemplo, existe... Esse vendedor recebeu esse imóvel por doação e existe alguma cláusula nessa doação que, na hipótese de falecimento ou na hipótese de algum ato que venha a ser praticado por essa pessoa que recebeu a doação, que essa doação possa vir a ser anulada. Então, é importante você ler toda a matrícula. Às vezes dá bastante trabalho para você. Procura ajuda de alguém, porque às vezes é um imóvel já um pouco antigo, que houve diversas vendas e compras, houve diversas averbações, falecimentos de pessoas, então ela pode ser, às vezes, de várias páginas. Então você vai ter que analisar ponto a ponto todos os registros e todas as averbações que constarem nessa certidão. Fiquem atentos, tá? Antes de adquirir, vamos ver a certidão da matrícula do imóvel. Gostaram da dica? Curte aí. Depois eu volto com vocês aqui com outros documentos necessários para a aquisição do seu imóvel próprio, a realização do seu sonho. Em breve estarei aqui. Um abraço a todos.